Papo Saúde está de volta. No bloco passado, ficamos sabendo as causas da anemia e que quando se trata de atividade física e alimentação, devemos ter muito cuidado. Por isso, nesse bloco, vamos conversar com uma especialista que vai dar dicas de como devemos nos alimentar. Mas antes, vamos conhecer a Maiara, que passou por um período difícil por causa da anemia. Recentemente eu fui ao médico, Tava com alguns sintomas muito suspeitos, como falta de apetite, muito sono, inchaço nas mãos e nos pés, muito debilitada, não consegui fazer atividade por muito tempo. E fui ao médico e ele pediu o hemograma completo e lá verificou, que eu estava com algumas taxas abaixo do normal, Então ele detectou que eu estava com anemia, porque recentemente também eu passei por um problema de saúde, não estava dormindo direito, não estava me alimentando. Então tudo isso resultou para que eu pudesse adquirir a anemia. Estou bem melhor, porque a medicação que ele passou foram 300 miligramas diárias de sulfato ferroso. Então é uma quantidade, bem relevante, professor? Então, com certeza, na segunda semana eu já comecei a sentir diferenças, Não estava com muito sono, meus pés e minhas mãos ficaram normais, Tava com mais vontade de fazer as coisas. Antes não, eu só queria saber de dormir, tudo me cansava, estressada, aquela pessoa assim que está altamente debilitada. Quando se tem anemia, um dos primeiros cuidados a ser tomado é em relação à alimentação. Por isso eu vou conversar agora com a nutricionista Raquel Pessoa. Olá, doutora. Olá. Doutora, a má alimentação pode causar anemia ou pode piorar um caso de anemia? Com certeza. Um dos principais motivos para a causa da anemia é justamente a anemia ferropriva, que é devido ao descuido de algumas pessoas de estarem fazendo uma alimentação equilibrada. O que é que nós percebemos na atualidade? Que os jovens, os adolescentes, eles estão cada vez dando menos valor à alimentação rica em verduras e frutas. E algumas verduras, elas são importantíssimas, contribuintes para evitar a anemia. E a alimentação equilibrada, junto também com a vitamina C, ela vai estar reforçando ainda mais esse sentido. Então, dos principais motivos da anemia, atualmente, é a anemia pelo descuido na alimentação, que pode causar essa anemia ferropriva. Quais são os riscos de uma criança pequena e uma gestante ter anemia? As grávidas e as crianças, elas estão em processos onde requer muita atenção na alimentação. Por quê? Porque em relação à criança, ela está em fase de desenvolvimento. E principalmente a menina, onde ela vai estar passando pelo processo de maturação sexual, vai ter a questão da menstruação. Então isso ainda deixa com uma probabilidade ainda maior de desenvolver anemia se ela não tiver um cuidado com a alimentação rica em ferro. E na gestante, existe uma preocupação justamente com o ferro e o ácido fólico, pois se a mãe, a gestante, ela não se cuidar, ela pode ter essa deficiência e gerar um mal para o seu bebê. No caso dos vegetarianos, eles correm um risco de ter anemia por causa da falta de vitamina B12, que é a vitamina que a gente encontra em carnes, em leite. O que eles devem fazer? O ovo vegetariano, que são, no caso, tipos de vegetarianos que eles não restringem totalmente a carne vermelha, eles não estão susceptíveis a essa anemia, porque ele pode fazer um balanceamento na sua alimentação, com essas fontes proteicas, porque a vitamina B12 ela está presente principalmente nas fontes de origem animal. E no caso, o ovo-lacto-vegetariano, ele continua consumindo o ovo, o leite. No caso, o vegan, que é aquele vegetariano mais restrito, ele vai ter que se conscientizar e passar a vida inteira usando suplementos à base de vitamina B12. Ele tanto vai precisar, em alguns casos, rever outras suplementações, como é o caso também de B12, no caso foi falada, como ferro e, em alguns casos, vitamina D também. E ômega 3, que está presente principalmente nas fontes como peixes, salmão, que os vegans também acabam abolindo da sua alimentação. Para quem quer se prevenir ou melhorar da anemia, o segredo está em tomar alguns cuidados com a alimentação. Se não forem vegetarianos, devem priorizar principalmente os alimentos proteicos, por exemplo, o fígado. Muitas pessoas acham que o feijão é a maior fonte de ferro,
mas o fígado ele ganha de todas elas, né? O fígado ele está em primeiro lugar como fonte rica em ferro. Outros alimentos tem também as carnes vermelhas, de uma forma geral, elas têm bastante ferro. O açaí, às vezes o açaí ele é muito temido pelo teor calórico, mas a gente fazendo um equilíbrio adequado, a pessoa ela pode estar usando o açaí no seu dia a dia e ele é uma excelente fonte de ferro. O famoso feijão, o caldo de feijão também. E alimentos vegetais, principalmente verduras verdes escuras, que é a nossa preocupação porque a maioria dos adolescentes hoje, eles não têm um consumo adequado, que vai se estender depois para a vida adulta. Então, os vegetais verdes escuros, por exemplo, espinafre, o brócolis, você pode estar fazendo um arroz colorido colocando brócolis, a selga. Hoje nós temos também formas de fazer a criança ou o adolescente consumir verdura, não necessariamente sendo fazendo salada, mas também colocando em sucos. A gente pode fazer o suco verde, coloca ali a couve e manteiga batida com suco de laranja, porque existe o ferro M e o ferro não M. O ferro M é um tipo de ferro mineral que ele está presente nas proteínas animais, então assim, nos alimentos de origem animal. Esses alimentos, eles têm uma absorção melhor no nosso organismo. Já o ferro não M, é um ferro presente nos vegetais. Então, quando a gente consome, por exemplo, espinafre, a selga, sempre é importante ter a vitamina C presente, porque a vitamina C ela ajuda na absorção desse ferro. Então, por exemplo, você vai comer, por exemplo, um feijão, uma feijoada, é importante estar comendo uma laranja ou tomando um suco de laranja. Tem uma saladinha verde, então acrescenta também uma tangerina, um suco de acerola, um suco de goiaba, que é riquíssimo em vitamina C. Obrigada por me receber, doutora Raquel. Eu que agradeço e espero que essas dicas tenham ficado e que façam a diferença na vida de vocês. Então é isso. Siga todas as dicas e se você sentir algum sintoma, vá imediatamente ao médico para procurar a melhor forma de tratar a sua anemia. Espero que o Papo Saúde tenha tirado todas as suas dúvidas. Participe do nosso programa. Mande e-mail para paposaude@unifor.br ou ligue para 3477-3422. Assista também toda a programação da TV Unifor pela internet. Até mais!